Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você estiver vendo este vídeo pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu perfil do Instagram, se você estiver vendo este vídeo pelo Instagram. Hoje a gente vai conversar sobre os efeitos do exercício, alguns efeitos do exercício no processo de reabilitação cardíaca. Especificamente a gente vai falar sobre alguns efeitos dos exercícios de força e de equilíbrio no processo de reabilitação cardíaca. Mas antes de eu começar a conversar com vocês sobre esse assunto, deixa eu dar aquele meu velho golinho na água para poder me acalmar, ficar tranquilo e a gente começar a conversar sobre esse assunto. Antes de eu começar a conversar com vocês sobre isso, deixa eu mostrar para vocês a minha mais nova aquisição de livro. Eu gosto de comprar livro, né? Esse livro, ele é intitulado, eu indico para vocês já de antemão, tá? Ele é intitulado Dopamina, Molécula do Desejo. E ele escreve um trechinho aqui na capa do livro, falando o seguinte: como essa poderosa substância química em nosso cérebro impulsiona o amor, o sexo e a criatividade e controla quem somos, o que sentimos e o que fazemos. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre comportamento humano, eu indico você comprar esse livro. Eu já comecei a ler lá na livraria, já no momento que eu comprei esse livro, né? Eu estou aqui na página 38, muito bom, a escrita muito gostosa de se ler. E mais uma vez, se você quer entender sobre o comportamento humano, se você quer entender mais um pouquinho sobre o comportamento humano, compra, porque ele vai te explicar muita coisa. Você vai entender por que muitas pessoas se comportam da maneira como se comportam, ok? Então vamos lá, vamos esquecer um pouquinho o comportamento humano, dopamina, e vamos começar a falar sobre os efeitos dos exercícios de força, vulgo musculação, no processo de reabilitação cardíaca. O seguinte, pessoas que se submetem a uma cirurgia cardíaca, logo em seguida, tipo no dia seguinte, elas já começam a participar de um processo chamado de reabilitação cardíaca, que consiste em uma série de intervenções com o objetivo de fazer com que essas pessoas retornem o mais rápido possível e da maneira mais funcional possível às atividades da vida diária. Então a reabilitação cardíaca ela consiste em uma série de intervenções ligadas a exercício físico, que pode ser aeróbio, de força, inclusive de equilíbrio, consiste em fisioterapia, consiste em nutrição, né, porque a alimentação, a dieta dessa pessoa tem que mudar, muitas vezes radicalmente, e aconselhamento em relação a mudanças de estilo de vida, para que as pessoas se tornem mais ativas fisicamente, para que as pessoas modifiquem a sua alimentação e tornem essa alimentação o mais saudável possível, para que elas regulem o sono, para que elas regulem o estresse, para que elas se tornem mais funcionais, retornem mais rápido às atividades da vida diária de uma maneira muito mais saudável, para que não tenham recidivas em relação a eventos cardiovasculares. Enfim, o objetivo principal da reabilitação cardíaca é exatamente fazer com que as pessoas retornem às suas vidas o mais rápido possível. Só que quando a gente fala em reabilitação cardíaca, quando a gente fala em exercício de reabilitação cardíaca, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o exercício aeróbico, né? As pessoas, os pacientes cardíacos que vão fazer exercício devem fazer exercício aeróbico. Está certo, não está errado não. Mas as pessoas pensam isso porque o exercício aeróbico ele ativa principalmente o sistema cardiovascular. Ora, se elas tiverem um problema no sistema cardiovascular, essas pessoas têm que fazer um tipo de exercício que acione principalmente o sistema cardiovascular. Tudo bem, isso não está errado, isso está correto. O exercício aeróbico pode e ele deve estar na prescrição de exercício físico para pacientes que estão passando por um processo de reabilitação cardíaca. No entanto, os exercícios de força, eles são extremamente importantes nesse tipo de paciente. Os exercícios de força, eles são extremamente importantes no processo de reabilitação cardíaca. Eu vou te explicar por quê. Veja, imagine um indivíduo que é cardíaco, que passou por uma cirurgia cardíaca, que passou por um processo de reabilitação cardíaca, mas ele não faz exercício de força. Ora, se esse indivíduo não faz exercício de força, ele não tem um nível adequado de força, porque ele não trabalha a força. Então, você concorda comigo que o músculo desse indivíduo ele é mais fraco? Ora, se ele é mais fraco e ele já retornou às atividades da vida diária, quando ele vai fazer uma certa atividade da vida diária, tipo de jogar determinados objetos com um certo peso de um local para outro, né? Tipo subir uma ladeira, fazer atividades em que demandem um certo nível de força, como a musculatura dele é mais fraca, o que é que acontece?
você tem um estresse cardiovascular maior, ou seja, a frequência cardíaca vai se elevar mais, a pressão arterial vai se elevar mais. Só que quando a pressão arterial, quando a frequência cardíaca e a pressão arterial se elevam mais no indivíduo que se submeteu a uma cirurgia cardíaca, que é um cardíaco, né? E que passou por um processo de reabilitação cardíaca, você termina colocando esse indivíduo numa faixa de insegurança cardiovascular. Então, se esse indivíduo começa a fazer exercícios de força, uma das primeiras adaptações, um dos primeiros ajustes dos exercícios de força é promover ganhos na força muscular. Quando ele ganha força muscular, ele se torna mais forte. Então, quando ele vai fazer uma determinada atividade da vida diária, tipo deslocar um objeto com um certo peso de um lugar para o outro, como ele está mais forte, então o estresse cardiovascular é menor. Então a frequência cardíaca se eleva menos, a pressão arterial se eleva menos, esse indivíduo vai subir uma ladeira, estresse cardiovascular menor. Esse indivíduo ergue uma determinada quantidade de sacolas de compra, ele desloca essas sacolas por uma certa distância. Então o estresse cardiovascular vai ser menor. Logo, ele não fica numa faixa de insegurança cardiovascular. Então você torna esse indivíduo mais funcional. Logo, não só os exercícios aeróbios são importantes no processo de reabilitação cardíaca, mas também os exercícios de força se tornam muito importantes nesse processo. E aí, tem outros pontos que eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu trago um estudo bem interessante que foi publicado por pesquisadores lituânios e alemães. Esse estudo foi publicado em 2022, portanto, no ano passado, numa revista chamada Clinical Rehabilitation. E aí, o que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 116 pacientes que, claro, se submeteram a uma cirurgia cardíaca e logo depois começaram a participar de um processo de reabilitação cardíaca. E aí, esses pesquisadores dividiram esses indivíduos em dois grupos. Tinha um grupo de intervenção, que fazia exercícios de força e de equilíbrio. Esses exercícios de força eram só para os membros inferiores, eles utilizavam pesos livres, elásticos, alguns equipamentos e o peso do próprio corpo. E tinha os exercícios de equilíbrio que também eram só para membros inferiores. E tinha um grupo controle. O que é que o grupo controle fazia? Nada, não fazia nenhum tipo de exercício. Fazia o tratamento usual da reabilitação cardíaca, mas não se envolviam em exercício físico. E aí esses indivíduos foram submetidos a 3 meses de intervenção. Mais uma vez, eles treinaram apenas membros inferiores, né? E eles começaram treinando com uma intensidade baixa e na medida que as semanas iam passando, essa intensidade ia progredindo até chegar na intensidade moderada. Então entenda que eles não treinaram em alta intensidade, treinaram com uma intensidade baixa e foi progredindo até chegar na moderada. Quando chegaram na moderada, pararam ali treinando apenas com intensidade moderada. Então eles faziam, para os exercícios de força, eles faziam entre 8 a 15 repetições, dando 3 minutos de intervalo entre as séries, se tolerado. Como assim se tolerado? Porque tinham indivíduos que não toleravam dar 3 minutos de intervalo entre as séries, ainda ficavam um pouquinho cansados, aí se dava um pouquinho mais, tipo 3 minutos e meio, 4 minutos, muitas vezes 5 minutos. Né? Isso é normal quando a gente fala em indivíduos que estão passando por um processo de reabilitação cardíaca. Então, 8 a 15 repetições, 3 minutos de intervalo entre as séries. Evidentemente, esses indivíduos não levaram esse exercício à falha concêntrica. Não pense em falha concêntrica quando você está trabalhando com indivíduos que estão passando por reabilitação cardíaca, porque isso é uma coisa impensável, tá? E também fizeram exercícios de equilíbrio. Esses exercícios eram feitos 2 a 3 vezes por semana, tá? Tanto os exercícios de força quanto os exercícios de equilíbrio eram feitos 2 a 3 vezes por semana. Só que, além deles se submeterem a esse processo de exercícios de força e de equilíbrio, eles também receberam ligações telefônicas dos pesquisadores com o objetivo de saber como é que estava a saúde desse indivíduo, se eles tinham melhorado alguma coisa, se eles achavam que tinham melhorado alguma coisa, como é que estava o nível de atividade física deles, e eles eram incentivados a continuarem com os exercícios e a se tornarem mais fisicamente ativos, tipo andar mais, fazer mais trabalhos domésticos, dar uma pedalada, ou seja, além de fazer os exercícios, eles eram estimulados também a fazerem mais atividade física além desses exercícios. E aí, quais foram os resultados? O que é que os pesquisadores observaram nesse estudo? Primeiro ponto, o número de hospitalizações, as oscilações na pressão arterial, dispneia e fadiga foram maiores nesses 3 meses de acompanhamento no grupo controle, que foi exatamente o grupo que não fez exercício. O grupo que não se envolveu em exercício nesses 3 meses depois da cirurgia cardíaca
foi exatamente o grupo de pessoas que mais tiveram hospitalizações nesses 3 meses, né? Voltaram mais ao hospital, tiveram mais oscilações na pressão arterial, tiveram probleminhas ali na pressão arterial, tiveram dispneia, que é uma desregulação na respiração, né? Nos movimentos respiratórios, e tiveram fadiga, cansaço. Claro, o grupo que se submeteu a exercício físico, a exercícios de força e equilíbrio, tiveram menos hospitalizações, menos oscilações na pressão arterial, menos dispneia e menos fadiga. Ou seja, no final das contas, viveram melhor. Eles ainda encontraram que o grupo que fez lá os exercícios de força e de equilíbrio, ficaram mais ativos fisicamente, se envolveram mais em atividade física. Que tipo de atividade física? Caminhadas, trabalhos domésticos, e pedalaram mais. Ou seja, além deles se tornarem mais ativos fisicamente, eles voltaram menos ao hospital. Eles tiveram menos oscilações na pressão arterial, tiveram menos dispneia e menos fadiga muscular. Então, veja que os exercícios de força, eles são extremamente benéficos. Os exercícios de força e equilíbrio, eles são extremamente benéficos no processo de reabilitação cardíaca, não apenas no sentido de proporcionar ganhos de força e fazer com que o estresse cardiovascular em atividades da vida diária seja menor, mas também proporciona benefícios que a gente nem pensa, né? Os indivíduos que se envolveram em exercício de força voltaram menos ao hospital nesses 3 meses de acompanhamento, tiveram menos oscilações na pressão arterial, tiveram menos dispneia, menos fadiga muscular. Então, treino de força e treino de equilíbrio no processo de reabilitação cardíaca é extremamente importante. Você deve pensar no exercício aeróbio e você deve pensar também nos exercícios de força e de equilíbrio. Agora, quando você vai prescrever exercícios de força, é claro, essa prescrição ela deve ser feita de uma forma bem dosada. Você tem que prescrever bem. Então você vai prescrever um certo número de repetições, você não vai fazer com que esse indivíduo entre em fadiga muscular, então você não vai levar eles até a falha concêntrica. Esqueça essa questão de falha concêntrica. Você não precisa levar esses exercícios a alta intensidade, treinando ali, começando com intensidade leve e levando até intensidade moderada. É o recomendado, inclusive. Pode ser que chegue na intensidade alta? Sim, mas pelo menos por enquanto, a curto e a médio prazo, na intensidade moderada, é o suficiente para você proporcionar benefícios significativos. É isso. Eu vim aqui hoje mostrar a importância dos exercícios de força e de equilíbrio no processo de reabilitação cardíaca. Eu não estou dizendo que o exercício aeróbico deve ser negligenciado. Ele é muito importante no processo de reabilitação cardíaca, mas junto com ele deve também estar prescrito os exercícios de força e de equilíbrio, ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais!